Imagine um tempo, uma era de sombras densas onde a luz da fé parecia se extinguir. Um reino, outrora abençoado, agora se afogava em uma escuridão autoimposta. Israel, um nome que um dia ressoou com promessas, agora ecoava com o vazio da apostasia. Cidades mergulhadas em idolatria, altares erguidos não para o Criador, mas para deuses de pedra e ouro, sedentos por devoção vazia. O povo, cego em sua própria arrogância, virava as costas para uma aliança milenar, trocando a fidelidade por prazeres efêmeros, por rituais pagãos que prometiam o que não podiam entregar. Foi nesse caldeirão de corrupção e desespero que um jovem com um coração que parecia pulsar em um ritmo diferente, observava. Oséias. Ele via as festas, as cerimônias deturpadas, as risadas vazias dos adoradores de Baal. Um arrepio percorria sua espinha. Ele sentia no fundo de sua alma que algo estava intrinsecamente errado. Seu coração, mesmo em meio à escuridão que o cercava, clamava por algo maior, algo verdadeiro. Ele não nasceu para ser apenas mais uma sombra nesse mar de injustiça. E então, no silêncio ensurdecedor daquele mundo barulhento, a voz. Uma voz que transcendeu o clamor dos ídolos, o burburinho da depravação. O chamado não era um convite simples, mas uma convocação. Uma missão que desafiaria a própria lógica humana. Deus, o Senhor, havia escolhido um homem simples, Oséias, para ser um arauto, não apenas com palavras, mas com a própria essência de sua vida. Uma vida que se tornaria uma parábola dolorosa. Ele não sabia o que esperar. O peso de uma nação, o destino de um povo infiel, agora repousava sobre seus ombros. Como convencer corações tão endurecidos? Quem escutaria uma mensagem de amor e redenção quando a idolatria era tão doce, tão viciante? Mas não havia espaço para recusa. Oséias sabia, naquele instante, que sua vida jamais seria a mesma. Ele seria o espelho, o reflexo vivo de um amor que se recusava a morrer. E o primeiro passo dessa jornada inimaginável estava prestes a ser revelado. Um passo que o levaria a um abismo de dor e compreensão. A missão de um profeta em Israel naquele tempo era um fardo. O povo, imerso em sua própria cegueira, havia esquecido as leis, os pactos, a própria essência de sua identidade. Mas o amor de Deus, esse amor persistia, inabalável. E Oséias agora carregava a responsabilidade de ser a voz desse amor em uma terra de corações petrificados. Ele seria o instrumento para tentar trazer uma nação inteira de volta ao caminho. Mas como? Como um homem poderia representar um Deus tão grandioso diante de tanta rebeldia? Foi então que a voz do Senhor ressoou novamente, não com palavras de consolo, mas com uma ordem que viraria seu mundo do avesso, uma ordem que desafiaria sua compreensão, sua dignidade, sua própria humanidade. Vai e casa-te, mas não com qualquer mulher. Casa-te com Gomer. Gomer, uma mulher conhecida por sua vida de instabilidade, por sua infidelidade. Um casamento que, para os olhos humanos, seria uma abominação. Oséias obedeceu, sem questionar, sem hesitar diante do escárnio que viria. Ele a tomou como esposa. Imagine a cena. O profeta de Deus unindo-se a uma mulher cujas escolhas eram um insulto à decência. Os sussurros, os olhares de desprezo. O povo não entendia como um homem de Deus poderia se ligar a alguém tão indigna, mas Oséias sabia. Ele sabia que aquilo era muito maior que seu próprio sofrimento, que seu próprio sacrifício. Seu casamento era uma parábola viva, uma representação dolorosa do amor incondicional de Deus por seu povo infiel. No início, talvez uma faísca de esperança cintilasse no coração de Oséias. Ele sabia que seu lar seria um espelho, mas ele não sabia o quanto esse espelho refletiria a dor da traição. Gomer, assim como Israel, não permaneceria fiel. Seu coração inquieto, sempre em busca de algo mais, algo que nunca encontraria na segurança de seu lar, começou a se afastar. Que Oséias sentia em cada passo dela para longe a faca da traição que Deus sentia por seu próprio povo. Cada deslize de Gomer era um eco da infidelidade de Israel, que trocava o Criador por ídolos vazios. A humilhação, a dor, tudo isso se tornava o preço de sua obediência. Ele estava vivendo na própria carne a mensagem que deveria pregar. O amor de Deus era incondicional, sim, mas a infidelidade tinha um preço. E Oséias começava a apagá-lo com a própria alma. No meio dessa tormenta pessoal, uma luz tênue surgiu. Filhos. Gomer, apesar de tudo, lhe deu herdeiros. Mas esses não eram filhos comuns. Cada criança que nascia carregava um nome ditado por Deus. E esses nomes, carregados de um peso sombrio, eram mensagens diretas ao coração de uma nação rebelde. Cada nome, um grito silencioso. O primeiro, um menino, Jezreel, um nome que evocava um vale manchado de sangue. Uma lembrança vívida da violência,
da injustiça cometida. Uma profecia de que o julgamento impiedoso se abateria sobre aquela terra. O nome de Jezreel era o prenúncio da tempestade, e Oséias, ao pronunciá-lo, sentia o frio da premonição percorrer sua espinha. Depois a segunda filha, seu nome um lamento, Lo-ruama, não amada. Oséias sabia que por trás daquele nome havia uma mensagem dilacerante para Israel. Deus, por um tempo, retiraria sua misericórdia de um povo que o havia traído repetidas vezes. O coração de Oséias se partia ao pronunciar aquele nome. Ele entendia o que significava para sua nação, para seus irmãos, uma advertência fria. O afastamento de Deus os levaria à dor, ao abandono. E o último, mais um menino, Lo-ami, não meu povo. Se os nomes anteriores já eram um golpe, este era a própria facada. Era como se Deus estivesse declarando que a aliança estava de fato quebrada. Oséias sabia que Deus nunca deixaria de amar seu povo, mas a infidelidade tinha um preço. Que agora Israel seria tratado como uma nação distante, perdida na escuridão de seus próprios pecados. Ele via Gomer se afastar cada vez mais, longos períodos fora de casa, envolvida com outros, e a cada ausência, a cada sussurro sobre sua infidelidade, a dor em Oséias era um espelho da dor divina. A traição, uma faca de dois gumes que cortava fundo, tanto quem a praticava quanto quem a suportava. Mas o amor de Oséias por Gomer, inexplicavelmente, não se extinguia. Ele a recebia a cada retorno não com rancor, mas com um amor que desafiava a lógica humana, um reflexo do amor de Deus, que estava sempre disposto a perdoar, apesar das quedas constantes. Mas o coração de Oséias estava exausto, e Gomer, cega, continuava a ignorar a dor que causava. O coração de Oséias estava cansado. Gomer, em sua busca incessante por prazeres vazios, não via o rastro de dor que deixava. E ainda assim, Oséias não desistia, até que um dia ela desapareceu. Não um afastamento temporário, mas um mergulho profundo no abismo da autodestruição. Os rumores ecoavam nas ruas. Gomer havia se entregado por completo, escravizada por suas próprias escolhas, vendida, humilhada, a consequência inevitável da traição. A dor em Oséias era lancinante. Mas em meio a essa escuridão, a voz de Deus ressoou mais uma vez, e a ordem, mais surpreendente do que qualquer outra antes: vai e traz Gomer de volta. Mas não apenas buscá-la, ele teria que comprá-la, resgatá-la, pagar o preço de sua própria esposa, agora uma escrava de sua própria infidelidade. Resgatar alguém que o havia traído tantas vezes. A mente humana se recusaria a entender tal amor, tal sacrifício. Mas o amor de Deus não conhece limites, e o amor de Oséias deveria refletir essa fidelidade divina. Ele caminhou pelas ruas, incansável, até encontrá-la, abatida, humilhada, uma sombra da mulher que um dia conheceu. Mas ele a comprou. Não importava o preço, o ato de resgate. Quando Oséias trouxe Gomer de volta para casa, sua mensagem ao povo de Israel se tornou tão clara quanto dolorosa. Cada palavra que ele proferia agora vinha carregada da experiência pessoal de ter amado e resgatado alguém que o havia traído repetidas vezes. O que ele sentia por Gomer, Deus sentia por Israel. O povo, cego em sua idolatria, havia se afastado, entregando-se a falsos deuses. E agora, como Gomer estava aprisionada, Israel também estava presa em seus pecados. Oséias não apenas falava sobre o amor de Deus, ele o vivia, mas ele também trazia advertências severas. Israel estava à beira do desastre. A idolatria e a corrupção haviam contaminado a alma da nação. O julgamento se aproximava. A justiça de Deus não poderia ser ignorada para sempre. Ele os advertia sobre o que viria se não voltassem para o Senhor. Mas, mesmo diante de um cenário tão sombrio, Oséias nunca deixou de apontar para a esperança. O amor de Deus era maior que qualquer traição. Ele estava pronto para perdoá-los, para restaurar o que havia sido quebrado. Mas Israel, assim como Gomer, continuava a escolher seus amantes, ignorando os apelos de amor e misericórdia. O tempo estava se esgotando. A cada dia que passava, a mensagem de Oséias se tornava mais urgente. A idolatria havia envenenado a terra. O reino do norte, cego em sua autodestruição, estava à beira do colapso. As nações vizinhas, como predadores à espreita, observavam que o momento do ataque estava chegando. Oséias, com o coração pesado, continuava a clamar nas ruas. A queda estava próxima. As cidades seriam destruídas, os campos abandonados, o povo levado ao exílio. Uma visão aterrorizante, mas necessária. E então, a tragédia se desenrolou. Oséias assistiu impotente suas palavras se tornarem realidade. Samaria, a capital, cercada, invadida, destruída. O povo, arrancado de sua terra, de sua história,
de sua identidade, levado cativo para a Assíria, a ruína, o exílio, a separação de Deus que eles mesmos haviam causado, e depois o silêncio, uma terra desolada, um povo escolhido vivendo como escravos em terra estrangeira. Para muitos era o fim, mas Oséias sabia que não. Ele compreendia que, por mais severa que fosse a punição, a história de Israel não havia terminado. Assim como ele havia resgatado Gomer, Deus, no tempo certo, resgataria Israel. A mensagem de Oséias desde o princípio era clara. Mesmo diante da infidelidade mais dolorosa, o amor de Deus persistia. A justiça divina exigia correção, sim, mas seu coração de pai nunca deixou de bater por seu povo. Cada advertência vinha acompanhada de uma promessa de restauração. Uma esperança de que um dia, após a dor, Israel seria chamado de meu povo novamente. A vida de Oséias nos deixa com uma reflexão profunda. Tudo o que ele viveu, desde seu casamento até suas profecias, revelou algo essencial sobre o coração de Deus. Oséias nos ensina que, por mais que Israel tenha se afastado, caído na idolatria e rejeitado a aliança, o Senhor nunca os abandonou completamente. Assim como Oséias não desistiu de Gomer, Deus não desistiu de Israel, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele nos mostra que o amor verdadeiro é paciente e persistente, mesmo diante da dor, da decepção e da traição. A dor de Oséias, ao ser traído, era a mesma dor que Deus sentia. Mas assim como o profeta buscou e resgatou sua esposa, Deus também se comprometeu a resgatar seu povo. E o mais importante de tudo, o perdão. A história de Oséias ecoa através dos séculos, nos lembrando que, por mais longe que possamos ir, por mais que nos afastemos, sempre existe a possibilidade de retorno. O amor de Deus é maior que qualquer traição. Sua graça é maior que qualquer pecado. A mensagem de Oséias, no fim, é de esperança. Um amor como esse, inabalável, nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma chance de redenção. E essa é uma mensagem que ressoa em cada um de nós. Se essa história de amor e redenção tocou seu coração e você quer continuar explorando lições poderosas da Bíblia, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com quem você ama e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos desvendar mais mistérios da fé e da superação. Fiquem com Deus.